Olá a todos vocês, hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro, e estamos juntos para refletirmos o Evangelho do dia, palavra que Deus preparou para nós, que tem uma destinação, que visa produzir frutos. Abramos, portanto, o nosso coração, vamos invocar a presença santa do Deus da palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje Jesus está se aproveitando de uma oportunidade em que alguém está falando sobre herança de família. Duas pessoas estão brigando por herança de família. Ele aproveita a ocasião para fazer um ensinamento sobre os perigos acerca das riquezas, de como não podemos depositar a nossa confiança, a nossa vida na riqueza, na segurança tão frágil das riquezas. Então ele está se aproveitando desse conflito familiar em torno de uma herança. E ele vai então nos ensinar que nós devemos saber passar a vida juntando tesouros verdadeiros e não tesouros que não nos garantirão aquele maior de todos os bens, que é a vida eterna. Jesus então está aqui falando para nós através de uma parábola que depois ele vai contar acerca da fragilidade da nossa vida neste mundo. Ninguém sabe o seu dia, nem a hora em que terá que prestar contas da vida e em que a pessoa colocou a sua confiança para quando chegar esse momento. Nessa parábola, o homem estava colocando toda a sua confiança nas muitas riquezas que ele estava juntando ao longo de muito tempo. E naquele ano, então, a produção da sua lavoura seria tamanha que ele pensava: a partir de agora, então, vou construir novos celeiros, porque a abundância é muito grande. E vou dizer para mim mesmo: aproveita a vida, come, bebe, descansa. Você é um felizardo. E naquele mesmo dia, Jesus disse, naquela noite daquele dia, ele morreria. E ele descobriria quão pobre ele estava diante de Deus. Passou a vida juntando tesouros para si mesmo e confiou às riquezas o que não podia ser confiado, a segurança do seu viver. Para nós fica hoje, então, esses questionamentos. Como nos posicionamos diante do dinheiro, das riquezas? Quando tem dinheiro envolvido, partilha de bens, qual é a nossa posição? A gente perde a paz diante dessas coisas? Como nos relacionamos com estas coisas? Nós usamos o dinheiro, as riquezas como meio ou como fim? Porque se for como meio, está bem, o dinheiro, as riquezas devem ser meios para a gente alcançar fins bons, finalidades boas, fazer o bem, por exemplo, às pessoas, servir a vida. Agora, quando é usada como meio, a gente deve se questionar, como um fim, me desculpem, a gente deve se questionar: vivemos
para o dinheiro, ele é o fim, a finalidade da nossa vida. Até poderíamos estender mais como é a relação do dinheiro, da economia do nosso país, quais são os paradigmas, as posturas que a gente defende. Há eleições esse ano, não é? Que posturas a gente defende em relação ao dinheiro? São cristãs as nossas posturas ou são ligadas unicamente ao que o mercado tem dito como fim em si mesmo? Então hoje estamos diante deste questionamento. Vamos rezar, pedir a Deus que o Espírito Santo nos ilumine. Pensa agora um pouquinho em relação às riquezas, ao dinheiro, ainda que você não seja rico, mas é sempre uma questão difícil esta. Prende o nosso coração sem que a gente perceba. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por este ensinamento que nos alerta sobre isso, sobre quão perigoso é fiar a nossa vida, confiar a nossa vida em algo tão frágil como a busca de poder, de riqueza, sobretudo. Ajuda-nos a desvencilharmos o nosso coração nessas coisas e a juntar aquele verdadeiro tesouro que nos faz ricos diante de Deus. Amém. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.